Olá, sejam bem-vindos. Hoje farei uma live com o Thiago Rodrigo sobre as novas profissões no direito digital. Nós vamos falar sobre as novas possibilidades em que o advogado, o bacharel ou até pessoas de outras áreas que têm um pouco de conhecimento em tecnologia podem usar nesse momento, até nesse momento que está tendo tanto desemprego, que as pessoas estão tendo que se readequar, o que elas podem fazer para se inserir novamente no mercado de trabalho, numa das profissões mais novas e super rentáveis. Eu conversando com o Thiago, eu fiquei... Olá, pessoal, estão me ouvindo bem? Alisson, Eustáquio, Sofia, olá. Se vocês tiverem dúvidas sobre as profissões do direito digital, se vocês quiserem fazer perguntas, o Thiago já vai entrar aqui. Ele trabalha na área. Olha, o Thiago chegou. Ele trabalha na área e vai conseguir falar pra gente um pouquinho mais sobre o direito digital e como a gente pode, no escritório de advocacia, que a gente sabe, né, que nesse momento os escritórios de advocacia de massa perderam muitos clientes em decorrência dos softwares. E aí a gente vai ver agora... Ai, tá bom o áudio, Alisson? Ai, legal, obrigada. Então a gente vai ver agora com o Thiago. Thiago, pede para entrar aqui, querido, por favor, que daí eu te autorizo aqui. Então a gente vai ver agora com o Thiago quais as oportunidades que o direito digital oferece pra gente. Se você sabe que tem alguém que tá correndo atrás e quer ter uma oportunidade legal no mercado de trabalho ou tá querendo mudar de área, avisa a pessoa que a gente está começando agora essa live e a gente vai tratar sobre isso com você. Vamos lá, o Thiago está entrando. Olá, Gabi! Você aqui, Sofia, queridas, que bom! Olha, visual novo, Thiago! Olá, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, melhor agora com você aqui. Você me escuta bem, Thiago? Eu te escuto bem, eu te escuto bem. Boa tarde, aliás, boa noite já, né, para os nossos Boa participantes. noite. Todos estão escutando, tá todo mundo escutando bem? Vendo bem, Thiago, a conexão tá boa. Thiago, a gente está vendo o que está acontecendo. Ontem eu estava vendo um jornal, ouvindo a rádio, e a gente sabe que o número de desempregados só no momento de pandemia subiu para 12 milhões. Ou seja, se a gente fosse somar os 11 milhões que já tínhamos antes para 12, meu Deus, eu estava até ouvindo um economista dizendo o seguinte, caramba, na verdade está quase com metade da população ativa sem trabalho. E aí eu penso, no momento de uma grande crise tem grandes oportunidades. Você trabalha com direito digital. Hoje estamos todos obrigatoriamente dentro da era digital, né? E é interessante, antes de você te dar a palavra, que recentemente, antes de começar essa pandemia, que recentemente, que eu digo uns 6 meses atrás, eu recebi um videozinho dizendo que o mundo jurídico ia terminar, que a profissão do advogado ia desaparecer, exatamente porque estavam vindo os softwares, os robôs, e já temos aí juízes robôs. E eu te pergunto, agora eu passo a bola para você, Thiago. E aí? A nossa profissão vai terminar ou nós somos osso duro de roer? Eu sou suspeito para falar, mas acho difícil, hein, Fernanda? Acho bem difícil. Eu quero propor o seguinte: enquanto a gente vai bater nesse papo, eu queria que os colegas que estiverem participando, eles opinassem sobre essa pergunta que você me fez, né? E aí a gente torna dinâmico aqui o nosso bate-papo. Mas eu vou responder aqui a sua pergunta. Eu acho que não. Eu acho que nós estamos numa outra era, né? O mundo, ele é uma constante, né? E as coisas, elas mudam, né? Assim como no direito. Então, aquele profissional de antigamente, é claro, né? Ele está afadado realmente, né? A ser cada vez mais esquecido, mas... E o que você quer dizer como o profissional jurídico de antigamente, para a gente situar, para as pessoas que estão ouvindo, ver se elas se identificam? Nossa, eu já estou na era digital ou ainda estou na era pré-histórica?
Olha, amigos, estamos na era digital e a gente precisa, né, se modernizar, caminhar, né, nesse novo mundo. Ainda mais agora em época de pandemia, né, eu acho que a inovação é a palavra de ordem. E as pessoas que acompanham esse movimento, elas têm uma tendência, né, a ter um sucesso maior na sua profissão. Certo. Então, eu não acredito, né, na extinção da carreira jurídica, não acredito na extinção do curso jurídico, né? Acho que isso talvez seja um discurso muito rígido, muito conservador, né? Quando a gente se depara para esse novo horizonte que a gente está enxergando. Acho que o mundo está se modernizando, está se virtualizando, as coisas estão cada vez mais eletrônicas, né? E a gente precisa se adaptar. E quando a gente se fala do universo jurídico, é engraçado, né? Porque eu ainda peguei o processo físico, né? E acredito que uma geração pós a minha geração já não sabe nem mais o que é processo físico. Então, né, isso é um exemplo muito clássico de que as coisas elas estão se modernizando e as pessoas elas estão se adaptando, elas precisam se adaptar, né? Quem diria, né, que em 2020 nós teríamos citação por WhatsApp, né? Já Uma chegamos aí. audiência. Pois é, audiências virtuais. Eu acho que isso é a coisa assim Olha, mais eu só tenho porém com isso, porque fazer sustentação oral no tribunal, já estou acostumada. A primeira sustentação deu aquele friozinho na barriga, mas já me acostumei. Não sei se algum dos colegas que está assistindo a gente já chegou a fazer sustentação oral, você já fez. Mas o meu problema é fazer a sustentação oral na internet. Primeiro que você vai ter que ficar de pé na frente do computador, porque é em pé, o ato solene. E eu não tenho a beca. Como fazemos? Pois é. Então, acho que essa introdução ela já mostra, né, uma tendência para a virtualização das coisas, né? Hoje a gente fala num diploma chamada IoT, que é Internet of Things, né? Internet das coisas. É exatamente isso, né? A virtualização daquilo que era mecânico, daquilo que era feito pelo homem e hoje passa a ser feito virtualmente, né? Mas isso não quer dizer que a espécie humana está extinta, muito pelo contrário, né? Ela faz parte dessa cadeia. Então, eu queria abrir o nosso bate-papo, essa nossa roda de conversa, com essa introdução. Não acredito, né, não defendo essa tese, né, de que os cursos ou mesmo a carreira jurídica, e principalmente, né, acho que sobretudo a carreira do advogado, ela tá sobre ameaças de extinção. Acho que não, ela está cada vez mais tendente, né, a se modernizar. Né? É verdade, Tiago. A última vez que nós conversamos, a gente falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre os direitos da personalidade, né? Que estão vinculados à privacidade, que estão vinculados a toda a nossa esfera da persona, da pessoa. E o direito digital, eu acho que ele está vindo aí para trazer mais segurança para isso, para trazer uma maior atenção até para nós, porque os nossos dados estão na web e o pior, na deep web, que é aquela parte da internet profunda, obscura, onde estão os lobos maus, vamos dizer assim, né? A pior parte da internet. Mas, Tiago, eu estou ouvindo que você está falando muitos termos em inglês, né? Não sei se todo mundo que nos assiste domina a língua. Tiago, me diga uma coisa. Para o mundo do direito digital, a gente precisa falar outra língua para esse novo profissional? Sim, eu acredito que você ter o domínio de um segundo idioma, ele é fundamental. E eu diria mais, né, Fernanda? Eu acho que a língua inglesa, né, hoje ela passou a ser, assim, quase que obrigatória. Né? E os advogados que têm o domínio da língua inglesa, sem sombra de dúvida, eles têm um passo à frente, né? Eles se destacam melhor. E o que eu observo também é uma preocupação, né, dos alunos, das pessoas que estão ingressando na carreira jurídica, ou mesmo advogados, né, já de carreira, e que... Opa, deu uma travadinha na internet do Tiago. Vocês estão me ouvindo bem ou só do Tiago que travou, pessoal? Me digam aqui. Bom, vocês estão me falando. Estamos falando, então, sobre as línguas,
né? Que o Thiago estava nos contando exatamente sobre. Ai, Thiago, voltou. Voltei, né? Retomando a hora que você parou, né? Sobre as línguas, né? Sobre a necessidade de dominar um outro idioma para a gente estar preparado para as oportunidades digitais, é isso. Exato. Eu falava, né, que os profissionais, às vezes, eles ficam muito preocupados em obter aquela fluência que, às vezes, ela é muito utópica, né? E ter também a proficiência, né? Ter aqueles certificados de proficiência que são certificados muito difíceis. É claro que sonhar com isso é sempre muito legal, mas eu não vejo aqui como um requisito fundamental. O que o mercado busca, né, são profissionais que conseguem lidar com situações do dia a dia, né, em outro idioma. Então, participar de uma conferência, participar de uma reunião, né, conseguir atender uma pessoa estrangeira, tirar uma dúvida, né, conhecer minimamente ali os conceitos jurídicos, né, em outro idioma. Eu acho que isso é muito importante para o sucesso na carreira jurídica, né? E aí as pessoas me perguntam, italiano, às vezes eu vejo estudantes, né, de direito buscando outros idiomas, francês, italiano, alemão, são idiomas muito bacanas, né? Muito interessantes, super recomendo para quem tem interesse no mestrado e no doutorado, né? Acho que faz muito sentido o Eu que domínio estudo! Exato, acho que faz muito sentido, né, o domínio desses idiomas na academia jurídica, porque são muito utilizados, existem muitos textos, né, nessa língua, então quando você tem facilidade, sem sombra de dúvida, você vai ter mais sucesso. Agora, para o mundo corporativo, para o mercado, né, é muito Digital. cobrado a língua, sem sombra de dúvida, no mundo digital, né, os termos são praticamente todos em inglês. Todos em inglês. A língua inglesa, ela é sem sombra de dúvida. Então, pessoal, digam aqui se você já domina o inglês, porque já é o primeiro passo. Se não dominam, aproveitem que na internet está cheio de aulas para você já começar no YouTube, né? E aí dali você pega depois um professor particular. Tiago, como que você começou? Fala um pouquinho de mim, de você, sobre... de mim, que horror. Para mim, sobre você, sobre a sua profissão, porque você é DPO. O que é um DPO? O que faz um DPO? Porque você é advogado, você tem carteira da OAB. Me conta. Isso mesmo. Olha, o direito digital, ele caiu na minha vida, né? Não era algo que eu buscava na minha carreira, né? Mas eu fui levado. Eu acho que a gente é levado, né? Pelo direito aí, nos caminhos que a gente percorre na vida. Eu trabalho numa empresa de tecnologia da informação, né? Comecei lá como estagiário, estou lá há 13 anos. Então, eu acho que essa minha trajetória, essa minha jornada me levou, né, ao direito digital. E em 2013, a gente começou essa discussão no mundo inteiro, né, essa preocupação com proteção de dados e privacidade de dados. Né? Claro, uma empresa de tecnologia da informação está no seu DNA, né, cuidar de direito digital, a matéria, né, o carro-chefe, dos contratos, enfim, são questões jurídicas, mas todas relacionadas a softwares, a aplicações, enfim. Então, já tinha ali um envolvimento muito grande dessa disciplina. E aí me fizeram um convite, né, naquela época, para ficar responsável pelo tema de proteção de dados na empresa do Brasil. Junto com a minha gestora, né, que trabalha comigo. E nós topamos o desafio. Na época nós não tínhamos a menor ideia, né, do quanto que aquilo iria se desenvolver e o quanto que aquilo requeria da gente, um desafio enorme ali nos próximos anos. E aí a conversa começou a ganhar corpo. No Brasil, a gente começou a ter um anteprojeto de lei de proteção de dados e nós passamos a ter cada vez mais visibilidade, cada vez mais a necessidade de se aperfeiçoar e de se aprimorar nesse assunto. Então foi aí que iniciou, né, o meu ingresso dentro do direito digital. Tá certo. Então, hoje, você trabalha dentro de uma empresa, uma multinacional, que tem a sede no Brasil, com a proteção dos dados, com cuidado, tratamento dos dados, é isso? É isso mesmo. Bom, o que faz um Data Privacy Officer ou um Data Privacy Manager, né? Além das atividades jurídicas de advogado, que eu também acumulo, né? A pessoa responsável pela privacidade de dados, ela é responsável por
pareceres jurídicos relacionados ao tratamento dos dados pessoais dentro da empresa, né? Futuramente, quando nós tivermos a autoridade nacional, ela vai ficar responsável, né, pela interface com essa autoridade, com os órgãos competentes, né? Hoje, qual é a minha maior atribuição? É orientar as áreas internas, né, de como tratar dentro, né, dos parâmetros jurídicos os dados pessoais. Não é o que a empresa que eu trabalho faz, mas eu vou dar um exemplo para vocês. É muito comum, por exemplo, nós cidadãos, né, nós seres vivos aqui, né, enfim, que tem acesso à internet, receber e-mails com propagandas e por aí vai. Sim. Como é que esses e-mails eles chegam até a nossa caixa, né, de e-mail? Porque esse dado foi fornecido. Se esse dado foi fornecido, alguns requisitos tiveram que ser observados, né, para o tratamento e para o envio desse e-mail. E aí é que eu entro, né, para dar o parecer de como fazer isso e fazer isso da forma correta. Isso é só um dos exemplos, né? Às vezes precisa desenvolver uma aplicação, um software, né, que envolve dado pessoal, ele vai coletar dado pessoal, a gente precisa avaliar como que esse dado vai ser coletado, como que esse dado vai ser armazenado. Hoje se fala muito em serviços de cloud, né, serviços de nuvem, né, como fazer isso de forma correta, que vai proteger e que não vai, né, violar a legislação. Então esse é o papel do Data Privacy Manager. É um papel bem desafiador, mas muito legal. Eu tô percebendo, porque parece que você tem que entender um pouquinho de tecnologia da informação, apesar da sua formação ser jurídica, e você vai se basear no seu trabalho em cima da legislação brasileira e estrangeira, né? Porque é uma multinacional e os dados na internet, eles não têm fronteiras, não é verdade? Eles caminham por todos os lados. Agora há pouco a gente perguntou sobre falar inglês, não foi, Thiago? Aí o doutor Nascimento colocou aqui, boa noite. A procuradora do estado da Bahia teve que passar uma cláusula para um advogado nos Estados Unidos por não falar inglês. Veja só a importância do inglês, né, no dia a dia. Se a gente já ouvia isso quando nós éramos crianças, agora com a internet isso aí já ficou segunda língua obrigatória. Né, não dá para escapar disso, com certeza. Sem sombra de dúvida. Eu percebo, inclusive, né, para os estudantes que nos assistem hoje, né, os estudantes de direito e também de outras áreas, né, eu percebo, inclusive, isso um dos requisitos para a contratação, né, você ter o idioma, né. Então, papais e mamães que estão aqui nos assistindo, por favor, né, incentive seus filhos no estudo de um segundo idioma, porque isso, sem sombra de dúvida, vai fazer muita diferença, né. É fundamental, né? Na carreira desse profissional, né. O inglês Agora, é importante. Retomando aqui o nosso tema das novas profissões no direito digital, Thiago. Então, você já falou do TPO, do DPM. Mas a gente escuta falar de várias profissões. Eu vou falar algumas aqui que eu não sei o que é, mas eu quero que você saiba. Né? Underwriter, Startup, Compliance Officer, Data Price Officer, Coach, arquiteto de soluções para Legal Apple. Assim, e N outras, né? Me diga o que você fala dessas profissões aqui. O que você acha? Porque a gente está imaginando um advogado ou administrador de empresas, alguém que está disposto a ingressar numa área diferente, porque às vezes o advogado fala, olha, eu fazia muito previdenciário, trabalhista, houve uma queda, porque as empresas não estão mais me contratando, eu tenho software, sei lá. E aí? Dá para pegar uma área dessa? Me fala um pouquinho sobre isso, Thiago. Opa, super dá. Eu, às vezes, participo de conferências, até mesmo da própria OAB, né? E eu vejo muitos estudantes, muitos advogados interessados na migração, né, para essas outras áreas. Isso é muito legal. Isso mostra um movimento, né, bem interessante do mercado. Olha, vamos falar um pouquinho de uma profissão que está super em alta, super bem remunerada, que é a carreira do Compliance Officer. Né? Eu tenho até, inclusive, quando eu anunciei aqui no meu Instagram, eu tenho vários compliance officers amigos aqui na minha rede social. Se tiver aqui algum hoje, por favor, se manifeste e aproveite aqui para poder comentar na nossa live. E falaram para mim, por favor, você precisa falar da nossa carreira, você precisa falar da nossa carreira. O que
faz o compliance Pois é. officer? O compliance officer, compliance, né, vem do termo to be compliant. Olha só, mais uma vez o inglês, né, sendo presente. E to be compliant quer dizer estar em compliance, né, estar de acordo com alguma coisa. Então, de acordo com uma diretriz interna, uma política interna organizacional, de acordo com uma legislação local, né? O profissional dessa área, ele é responsável por tornar as práticas, a governança daquela organização, né, em acordo com as suas próprias políticas ou de acordo com a legislação local. E ele também atua, né, em prevenção de fraudes e de investigações internas. Então, eu diria que também faz um papel de Ministério Público organizacional, né? É uma carreira Tá muito certo. interessante. Eu percebi recentemente o interesse, né? A própria OAB já instituiu uma comissão de compliance aqui em São Paulo. Compliance. Isso significa, né, que a OAB já despertou um olhar, observou e viu que realmente existe um número de profissionais relevantes atuando nessa área, né? E é isso. Thiago, me dá um exemplo, por exemplo, do que o compliance ele faria. Olha, indícios, por exemplo, de lavagem de dinheiro, né, de fraudes internas, compras que foram feitas, né, não observando as regras e as orientações, né, é muito comum, por exemplo, dentro das organizações, compra de serviços ou equipamentos sem cotação. O que é sem cotar? Sem você buscar, né, outros fornecedores. Você vai direto naquele fornecedor para prestigiá-lo, para favorecê-lo, quando na verdade existem outras opções, né, de mercado que poderiam ter uma qualidade melhor e um preço mais justo. Então esse profissional ele fica atento a essas operações, né, e ele vai instaurar uma investigação para ver se todos os requisitos foram observados ou não. E vai, evidentemente, né, depois que tiver o resultado, aplicar as sanções, às vezes uma advertência, o desligamento do profissional, enfim. Então, ele funciona como um gerentão da ética, da moral, de é, acordo com o regramento interno daquela instituição, daquela empresa, não é isso? isso mesmo, ele é E o o advogado xerife. tem que conhecer a legislação da empresa. Por isso que a Exato. gente fala que o bacharel, que não precisa nem ter carteira da OAB, só precisa Não, ter o conhecimento de inglês e das regras de compliance, né? exato. Não é necessário, inclusive, a formação jurídica. Né? O que eu observo, né, do mercado é que existe uma tendência a contratar profissionais da área jurídica. Né? Porque o profissional da área jurídica ele tem aquela habilidade técnica de analisar a legislação. Né? Mas eu já vi compliance officers engenheiros, já vi compliance officers contadores, administradores, né? Basta você ter aptidão, né? Ter um bom faro investigativo, acho que isso também é um requisito, né? Ter uma habilidade em se comunicar, né? O advogado é bom nisso, Pois comunicação. E sem sombra de dúvida, né? Ser probo, ser transparente, ser ético ali nas suas atividades, né? Se a pessoa tem uma tendência a atividades ilícitas, não é A a melhor compliance profissão. não é a vocação. Não é, sem sombra de dúvida. A outra profissão que nós comentamos aqui, além da Data Privacy Officer, que nós já comentamos, né? Compliance, tem uma outra profissão que é o arquiteto de soluções. Nossa, isso é novo para mim. Arquiteto de soluções. Então, os arquitetos poderiam estar aqui ou não? Só uso como uma metáfora. É uma metáfora, sem sombra de dúvida, né? O que acontece? As empresas de tecnologia da informação, elas precisam de pessoas que vão desenvolver, vão desenhar a aplicação. Então, por exemplo, a Fernanda ela precisa de um software específico para faturar os clientes dela, que são clientes jurídicos, né? São clientes ali que têm processos sob o patrocínio da Fernanda. Só que assim, a Fernanda já buscou no mercado vários softwares, ela não encontra. Então ela precisa de um software específico, ela precisa desenvolver uma ferramenta, né? Ela vai atrás de uma empresa de TI para desenvolver essa ferramenta. E se aquela empresa tiver um arquiteto de solução que também seja um advogado, vai ser a cereja do bolo, porque ele vai conseguir entender
perfeitamente qual é a necessidade da Fernanda, né? E vai conseguir trazer isso para uma linguagem técnica. Então, Nossa! é muito legal e muito bem remunerado, inclusive. Opa! Olha, A falou a única... palavra remuneração. Em tempos de desemprego, você brilhou os olhos de muita gente. Porque o que as pessoas querem isso. Eu acho que aqui, quem está nos assistindo, não se importa de estudar e de adquirir habilidades, contanto que tem uma remuneração legal. Com certeza. O único requisito, né, do arquiteto de solução é que ele tem que ter um conhecimento mais sênior na área de TI. Né? Então, é desejável, né, que ele tenha uma segunda formação. Parece difícil, Fernanda, mas eu conheço vários advogados com formação na área de TI. Até Né? técnico, né? Que chegou a Pois fazer é, aquele colegial técnico em TI, exato, não é? exato, exato. Olha As que legal. FATECs estão aí também, né? Então existe aí um caminho bem interessante para quem quer trilhar. E tem aí uma carreira promissora, porque ele vai ter dois campos para poder atuar, né? Então o arquiteto de soluções é realmente uma opção muito interessante para quem tem aptidão para a tecnologia, né? Olha, Acho que que legal. outra... E nenhuma dessas, como essas profissões são novas, eu acredito que a maioria delas não vai exigir experiência, porque isso é novo no Brasil, né? O que vai adquirir, vai exigir a habilidade, né? Então, se a pessoa já tem aquela personalidade, que já tem aquela vocação, aquela habilidade, é só questão de adquirir, né? É algum requisito a mais para trabalhar nessa área. E que outra área, Tiago, você sugere para quem está aí fora do mercado de trabalho e que é muito legal e são ótimas oportunidades do direito digital? Olha, eu diria para você, Fernanda, inclusive para quem é recém-formado, fiquem de olho nas startups, né? O que são startups? Startups são empresas pequenas, né? Que geralmente fazem parcerias com empresas maiores, né? Opa, travou a internet. A internet está nos sabotando hoje, gente. Mas aguardem que já vai voltar para falar sobre as startups. São empresas pequenas que se aliam às grandes exatamente porque não têm um capital para investimento, eles têm as grandes ideias. Mas o que será que as startups fazem? Diga aí para o recém-formado, Thiago. Legal. Dei uma travadinha, voltei já. Então, a startup, né, são empresas novas, geralmente empresas voltadas para o mercado de inovação, né? Que dão ideias aí para outras empresas que são maiores, né? Então são empresas geralmente que fazem parcerias com outras empresas. E essas empresas, elas buscam profissionais, principalmente profissionais recém-formados, profissionais mais novos, né? Que tem uma linguagem mais informal, um perfil mais informal, mais arrojado, que tem uma facilidade maior para tecnologia, né, para apoiar essas empresas no direcionamento jurídico, né? E também, né, as startups hoje a gente sabe que elas remuneram muito bem o advogado, né? O único desafio é que você trabalha muito, porque geralmente você vai ser a única pessoa da área jurídica dentro daquela empresa. Então não vai existir departamento jurídico, você vai ser faz de tudo, desde o estagiário até o advogado. Olha, mas vamos conversar. O advogado autônomo, ele acaba fazendo de tudo, né? Só os advogados que estão em grandes bancas, né? Em escritórios grandes. Mas eu acho que a maioria, principalmente o que é recém-formado, pode ser uma grande oportunidade para ele crescer ali junto com a startup, não é? E Com participar dos certeza. lucros, alguma coisa nesse sentido, né? Com certeza, com certeza. Existem várias startups famosas, né, que começaram pequenas aqui no Brasil e hoje são assim empresas bem grandes, né? Então, se você iniciou a jornada junto com essa empresa, a tendência de você crescer é muito maior. Então, além da boa remuneração, você tem ali um plano de carreira muito promissor, né? Então, falamos já de 4, né? Aliás, Compliance Officer, falamos do Data Privacy Officer, falamos também da startup, né? Dos advogados de startup. Aliás, falamos só de 3. Isso, falamos eu da tenho uma quarta Underwriter e o aí underwriter. é o arquiteto de soluções. Arquiteto de Já soluções. falamos. Exato. Então, iríamos para a nossa quinta, né? O underwriter. Underwriter vem da palavra subscrição, subscritor, né? Pasmem, gente, eu também fui underwriter, por isso que eu trouxe Opa!
nessa profissão, né? Acho que as profissões mais diferenciadas aí do direito, eu naveguei, né, felizmente. O que que faz o underwriter? Ele é o subscritor de risco na área de seguros. Né? As seguradoras, elas têm uma carência muito grande, né, por profissionais que tenham conhecimento jurídico, né, e a habilidade de analisar riscos, né, para precificar a apólice de seguros dos seus clientes. Existem alguns produtos que são específicos para advogados. Então, por exemplo, o RC Profissional, que é um produto voltado para profissionais, e aí existe um produto específico para advogados. Então, é um produto de responsabilidade civil profissional para advogado. O que que esse profissional ele vai fazer? Ele vai... aliás, primeiro vamos falar um pouquinho da cobertura desse produto, né? A cobertura, uma das coberturas mais fáceis aqui para o nosso público entender é advogado que perdeu o prazo. Né? Ele causa um prejuízo. Pois ele causa um prejuízo. É o pesadelo, é que nem o médico que perdeu o paciente, não é verdade? Exatamente. Nossa, não. Então, o advogado que perdeu o prazo, ele causa um dano sério para o cliente dele, né? E o cliente precisa ser reparado. Então, essa pólice, ela pode ser acionada para cobrir este risco, né? Então, é um produto muito voltado tanto para escritórios de advocacia como para advogados. Então, na hora de subscrever o risco, quanto que o advogado tem que pagar por aquela pólice, né? Geralmente, ele é analisado por uma equipe jurídica da seguradora, que são os subscritores, né? Então, eles têm ali a habilidade de avaliar o perfil, o tamanho do escritório, né? Fazer uma análise dos processos, né? Do grau de complexidade, do risco da carteira de processos que aquele escritório patrocina, ou aquele advogado patrocina, e consegue, em cima disso, precificar. Então, é uma área muito interessante para quem gosta, né, de seguros. É uma área muito promissora, e também aí não é uma carreira que no início ela é bem remunerada, mas ela tem um plano de carreira fantástico, né? Eu conheço amigos, por exemplo, que permaneceram nessa carreira e hoje, inclusive, eles ocupam carreiras até internacionais fora do Brasil. Né? Então, eu percebo que existe um olhar muito cuidadoso, né, das seguradoras para quem tem formação jurídica e tem interesse nessa área de seguros, essa área de subscrição, atuarial, enfim. Isso é bem legal. Nossa, que legal! E eu nunca tinha ouvido falar desse underwriter. E esse coach que você também, que a gente tinha combinado aqui, que você ia falar um pouquinho para a gente? É verdade. Olha, eu venho observando também, Fernanda, né? Isso também pegando a experiência de colegas que se tornaram coaches, né? Bom, o coach, ele tem a finalidade de trazer um direcionamento de carreira. Né? Então, às vezes, você está se sentindo um pouco perdido, desestimulado, não se encontrou ainda dentro da sua carreira, né? Não sabe o que fazer. Você, às vezes, até gosta do direito, até gosta da advocacia, mas não se encontrou. Né? Às vezes, começa uma profissão, não dá certo, desiste, é desligado, enfim. O coach, ele tem esse objetivo, né? De te dar um direcionamento, te dar um pouco de orientação, né? Para você descobrir quais são as suas aptidões profissionais, as suas vocações profissionais. Já não precisa ser psicólogo, né? É desejável que você tenha aí algum tipo de orientação, né? Algum tipo de estudo complementar nessa área. Mas não é requisito, né? Existem vários cursos muito sérios, inclusive para se tornar coach, né? Existe uma célula específica para coach jurídico. Inclusive, a própria OAB já tem também, né, uma célula, se eu não estou errado, existe uma comissão específica também para coaches jurídicos. Olha só que legal. Então, pessoas que são destacadas ali para dar um direcionamento de carreira. Né? Olha, eu não sei, eu sempre gostei da área trabalhista, mas não me encontrei dentro dessa área, enfim. E às vezes a pessoa ela tem aptidão para docência, por exemplo. Né? Então... Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu cheguei a fazer umas sessões de coaching, não por, talvez, não sabia a área que eu gostaria, mas para eu conseguir atingir alguns objetivos. Porque a gente se perde no meio da nossa rotina, a gente se perde no meio do nosso dia a dia. E aquilo foi muito interessante para a gente já perceber por onde está vazando a energia. Então, aquilo para mim foi interessantíssimo. Eu fiz com a Rosa
uma coach maravilhosa que eu posso recomendar para quem quiser. Eu achei sensacional, acho que é uma profissão muito legal também. E tá bem remunerada, né? É bem remunerada, eu diria, viu? As sessões de coach, né? Elas costumam ser, assim, bem caras, inclusive. Então, o profissional que se dedica a isso, né? Que tem uma habilidade mais para ouvir, né? Tem uma habilidade mais para entender ali o comportamento humano, eu acho que tem tudo a ver com esse perfil, né? Com esse tipo de carreira. É verdade. E, Tiago, me fala uma coisa, né? A gente está falando aqui de as habilidades dos novos profissionais da área digital, das línguas dos novos profissionais, mas eu tenho observado que essa pandemia ela tem trazido para a gente uma consciência mais coletiva, saindo do individual, o meu, para o nosso, saindo de cada um do seu cantinho para o todo. Porque a hora que você está na sua casa, que você está na internet, você está no todo. Você se joga no mar onde você navega. Você já não está mais sozinho ali na sua mesa de café com os amigos, né, Thiago? Você tem essa sensação também? Ah, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Eu acho que a pandemia ela trouxe esse olhar mais sensível, mais solidário, né? E mais inovador também, né, Fernanda? Eu conheço muitos profissionais da área jurídica que estão reaprendendo o direito, né? Com a pandemia, né? Principalmente aqueles profissionais mais antigos que têm dificuldade com tecnologia, né? Mesmo se a gente olhar para o próprio Poder Judiciário, né, os juízes. Recentemente eu assisti uma live sua, inclusive, entrevistando um juiz, ele comentando ali das dificuldades, dos desafios da audiência virtual, né? Então, você percebe ali que o mundo mudou e nós sairemos dessa pandemia, sem sombra de dúvidas, mais tecnológicos. Mais tecnológicos, mais incluídos em redes sociais, né? Eu, por exemplo, era uma pessoa que não ficava muito fazendo lives, etc. e tal, porque eu estava fora, em palestras, em aulas e tudo mais, e a gente acabou entrando no mundo digital e aí a gente mudou, né? A gente já se vê de uma outra forma e é muito legal essa interação. E, Tiago, se hoje eu fosse um recém-formado, até você, e perguntasse uma dica. Tiago, o que eu tenho que fazer para entrar agora, aproveitar essas oportunidades que o direito digital está dispondo? O que você diria para ele? Se joga, meu amigo, se joga e sem sombra de dúvida, busque, né, desenvolver algumas habilidades que vão ser exigidas, né, de você lá na frente, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu vim de uma família muito humilde, né? Eu não tinha condições, eu era estagiário, eu lembro que minha bolsa era muito baixa e eu tinha muito desejo de fazer o intercâmbio, né? Eu estudava inglês há muito tempo, nunca tinha tido a oportunidade de viajar para fora do país. E aí eu fiz um propósito comigo mesmo. Olha, eu ganho pouco, mas se eu juntar aqui o que eu ganho e multiplicar ele por 12, né, eu acho que eu consigo dinheiro para poder fazer o intercâmbio. E fiz o meu intercâmbio. Olha, né? que legal! Pois fiquei 3 meses no Canadá, fiquei um pouquinho nos Estados Unidos também. Fui e fiz, e eu acho que tá aqui uma dica, né? Faça esse projeto de vida. Eu sei que é difícil, né? A minha realidade é diferente da realidade de outras pessoas que estão me assistindo, né? Mas eu falo por mim, né? Vim de uma família muito humilde e também não tinha condições, mas persegui ali, persisti, né? Inclusive tive o apoio, né? Eu já estava trabalhando na empresa que eu trabalho hoje e tive o apoio dessa empresa, né? Quando eles descobriram que eu tinha interesse em fazer o intercâmbio, liberaram ali o tempo, né? Para poder fazer o estudo fora, enfim. Isso me trouxe muitas vantagens, né? Porque nada melhor do que você estar num outro país, ter a vivência de uma outra cultura, né? Falar o idioma nativo, enfim, isso é uma experiência muito enriquecedora. E me deixou muito mais preparado também, né, para enfrentar as experiências internacionais que eu enfrentei na minha carreira, aqui na carreira digital, né? É interessante, porque a gente acha que cada pedrinha que a gente encontra no caminho da nossa história não vai contar, mas lá na frente elas se somam
e aí constroem o castelo que a gente sonhou. Mas esse castelo ele é construído no dia a dia, né? Então, aquele dia a dia que você está exausto, mas você senta na frente do livro e vai estudar, porque não tem escolha, né? Aquele dia que você está louco para pedir uma pizza, para sair com os amigos, mas você guarda o dinheiro para fazer o seu intercâmbio. São pequenas pedrinhas que parecem que a gente chama de dificuldade, e é isso que a gente está falando aqui, né? As oportunidades que vêm diante dessas dificuldades que fazem a gente dar saltos incríveis, não é verdade? E eu percebi Com isso, é só a certeza. gente não se ressentir, a gente aproveitar e se fortalecer com isso, não é? Com certeza. Olha, enquanto você falava aqui, eu me lembro de um episódio que aconteceu comigo, né? Eu trabalhava no escritório e eu tava guardando dinheiro, inclusive, para fazer o intercâmbio. E aí eu tava sem terno, eu precisava comprar um terno, porque isso ia muito em fora, né? Enfim. E aí eu esperei para ganhar a bolsa ali, a bolsa auxílio, ganhei, peguei a bolsa, comprei meu terno, e aí fui pro fórum, e aí tinha um ponto de ônibus que tinha acabado de ser pintado. Né? E aí eu não me atentei e coloquei aqui né, essa parte aqui no ponto de ônibus e ficou tudo manchado de branco. E eu falei, caramba, eu acabei de comprar o terno e o terno já foi pro saco aqui, enfim. E eu fiquei com aquele terno manchado assim uns 8 meses, né? E fui vivendo. Não tem outra coisa, né? Porque você tem que usar todas essas questões para você se atentar. E eu penso assim, cada vez que acontece um problema no meio de um momento muito crítico, é como se fosse, sabe o quê? Como se ligasse a sirene e falasse, fica alerta para você não perder o foco. É assim que eu penso. E esse é o conselho que eu dou para todo mundo. Então, se você está no meio da faculdade agora, putz, tá difícil para pagar, é horrível a EAD, você está acabando o colégio, tem o Enem, tem milhares de questões. Não perde o foco. Fala, eu vou superar, isso não vai me vencer, isso vai me fortalecer para mesmo que nem o Thiago aí ficou meses com o terno pintado e depois foi para o Canadá. Foi para os Estados Unidos fazer um sonhado intercâmbio, não é verdade? Foi uma história muito divertida. Foi sofrido, viu? Eu lembro quando eu embarquei, eu entrei no avião, né? E eu me lembro disso até hoje, né? Olha só como que é legal a gente compartilhar essas histórias. Aqui eu sei que o seu público, né, é um público de muitas pessoas, de muitos estudantes, né? Até mesmo pela sua profissão de professora. Então, para os alunos que estiverem te assistindo aqui, quero que eles se sintam estimulados, né? Com esse meu depoimento. Eu me lembro que no dia que eu fui embarcar, meu pai me levou no aeroporto, ele me deu $50. Ele falou, olha, isso aqui é para você passar. Isso aqui é para você passar o seu... Isso aqui você consegue fazer muita coisa, né? Eu falei, eu consigo, acho que eu consigo pegar o táxi. Mas enfim, então são dificuldades, né? Mas que fazem toda a diferença lá na frente. Ai, Thiago, se eu te falar, quando eu fiz intercâmbio, que eu cheguei a fazer intercâmbio quando eu estava no meio da faculdade, eu tranquei e fui. Ai, gente, foi muito legal. Eu fui para Londres, fiquei 3 meses para estudar inglês, estudar a capital. Mas era duro, é dureza. Você vai como estudante, então assim, é moedinha, é contadinho, entendeu? Então a gente olhava os passeios gratuitos, que tem muitos museus gratuitos, eu adoro museu para estudante, e eu entrava que era gratuito. E foi maravilhoso, uma experiência que você relativiza as coisas, né? E para os novos profissionais aqui da era digital, eles têm que ter uma relativização. Não pode se ressentir com os primeiros problemas que aparecem, porque outros virão, né? Tem que saber superar rapidamente. Então, opa, eu tropecei, eu levanto rapidinho, me reestruturo emocionalmente e sigo. E acho que o intercâmbio, para quem pode fazer também, ajuda isso, porque você está em outro país, outra língua, e você tem que se virar rapidamente, né? Senão você é carregado na corrente, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho, Fernanda, que essa é a minha dica principal, né? Respondendo a sua pergunta inicial sobre qual é a dica que você dá, né, para as pessoas que estão interessadas, né, em desenvolver, em ingressar aí na área digital, enfim. Você precisa ter o idioma, né? E o idioma você vai conquistar ele através aí não só do curso, mas da vivência, né? Então, o intercâmbio é uma dica muito preciosa, né? E se tá difícil as questões financeiras, o dólar tá altíssimo, mas, gente, nada é impossível. Vamos lá na
luta, né, que a gente vai conseguir. E eu me lembro que uma das professoras, eu tive uma professora de exame de ordem, né, que ela falava que quando é difícil você consegue, o sabor é muito mais especial, É, né? Então só quem passa, só quem sofre realmente, né, e vence aquele desafio é que sabe o quão especial, né, tem um saborzinho diferente, pode ter certeza disso. e a gente não passa sozinho, né? Acho que são muitas mãos invisíveis que nos ajudam. Às vezes a gente não percebe, mas quando a gente olha em volta, são muitos anjos que no caminho nos ajudaram ali a encontrar, né? Bom, eu acho. Não sei se você tem mais alguma coisa para falar, Tiago, com relação a habilidades, a dicas, mas era o que mais ou menos a gente tinha para falar para quem está procurando um trabalho, para quem está procurando uma recolocação, né? E as oportunidades que tem. Eu vejo que são muitas. Eu lembro um dia que você comentou comigo, né? Que eu falei, Tiago, a advocacia de massa está acabando, né? O direito bancário, previdenciário. Aí você falou, não, mas vai estar entrando uma nova advocacia de massa, não foi o que você me falou? Que é dos Com escritórios especializados certeza. em compliance, não é isso? Com certeza. Eu já participei, né, de reuniões com escritórios especializados, inclusive, neste segmento. Tem escritórios já se preparando, né, para atender esse novo contencioso de massa, né? Perceba que, gente, processo judicial vai existir sempre. Enquanto existir ser humano, vai existir conflitos. Esses Latino que briga conflitos muito. Pois é, e esses conflitos nem sempre se resolvem, né, fora da justiça. Às vezes ele precisa do apoio do judiciário para poder resolver. Mas olha, com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, o que você observa é que isso vai despertar uma certa preocupação na sociedade com relação aos dados. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, por exemplo, à tarde, eu recebi uma ligação inusitada. Aqui com todo respeito, obviamente, né, foi de uma testemunha de Jeová, aquele serviço que geralmente eles fazem, né, nas casas ali, fazendo a leitura de uma passagem bíblica, eles estavam virtualizando. Então eles pegaram uma carteira de telefones e ligaram. E eu perguntei, nossa, mas como é que você conseguiu o telefone? Ah, a gente não pode falar. Porque é legal. Posso fazer uma leitura, né? Enfim. Então, esse vazamento, né, ele vai preocupar a sociedade, e isso vai despertar, sem sombra de dúvida, vai provocar o judiciário em grande parte, né? Você percebe empresas de call center ainda que não se adequaram, não observando, né? Instituições bancárias também que ainda não observaram, né? Operadoras de celular também que ainda não despertaram ainda um interesse em adequar. Aliás, eu talvez esteja sendo um pouco ingênuo, mas ainda não iniciaram. A gente não consegue ver ele no movimento muito firme do mercado, né? Para essa adequação. O que você percebe é que se esse comportamento ele permanecer depois de agosto, e agosto está logo aí, né, esses temas vão ser bombardeados no judiciário. Então, os advogados que tiverem habilidade e interesse, está aqui, né, um convite para que eles se aperfeiçoem, busquem conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados, porque pode ser um campo muito fértil para quem atua na área processual. É verdade. E é assim que a gente deixa esse sinal de esperança para as pessoas que querem se renovar. É só você pegar o direito civil, que fala dos direitos da personalidade ali, junta com o direito digital, olha como é tudo junto. E aí você se conecta e ingressa nessa área do judiciário, né? Protegendo os direitos da personalidade na era digital, porque nós não deixamos de ser pessoas e os nossos direitos não deixam de ser irrenunciáveis, porque nós postamos na rede, como algumas startups e aplicativos e redes colocam nos contratos, porque ninguém lê contrato, né? Quando eu ingresso na rede social. Com certeza. Isso aqui é tema de outra live, né? Na live, em termos de licença de software, mas quem sabe a gente não escreve um artigo sobre isso, enfim, né? Gostei, Muito legal, gostei. né? Muito legal para a gente se aprofundar.
Tá certo. Tiago, só tenho que te agradecer o seu tempo, sua disponibilidade, sua generosidade de estar aqui para falar sobre o seu trabalho, sua profissão e as novas oportunidades. E agradecer quem esteve conosco até o final. Tá bom, Tiago? Obrigado pelos colegas que participaram e a gente se vê numa próxima. Isso. Um beijo. Tchau. Bom fim Um de beijo. semana. Tchau, tchau.